Bom dia, pessoal. Meu nome é Christian Fumagalli, sou sócio da Ecoagro, diretor de Relação com Investidores e operacional da Ecosecuritizadora. A gente está aqui hoje no evento da Uquibar, no Uquibar Day, contando um pouquinho de algumas experiências, algumas operações que nós fizemos que tiveram algum destaque. Hoje a gente vai tratar de um CRA, né, um CRA que nós denominamos CRATEC, que foi uma operação de securitização, uma operação regular de securitização, que nós colocamos um ingrediente a mais dentro da estruturação, que foi a inserção de uma plataforma eletrônica para emissão dos lastros, tá? Então, para me ajudar a falar um pouquinho desse assunto, eu convidei duas pessoas, dois grandes amigos, a Mayara Ferreira, que está aqui do meu lado esquerdo. Mayara Ferreira é analista de risco aqui da Ecoagro, trabalha junto comigo. Ela foi responsável, junto com a equipe dela, na estruturação, na formalização, no contato com todos os emitentes dos lastros, aqui pela Ecoagro. E do meu lado direito, Laerte, também grande amigo, sócio e CEO da Agromatic. A Agromatic é a plataforma eletrônica que nós utilizamos dentro desse processo de formalização, desse CRATEC, né, na emissão dos lastros. Então, primeiro, bom dia, obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar aqui fazendo uma pequena introdução do que foi esta operação, do que ela representou para a gente aqui na Ecoagro e acho que também do que ela representou para o mercado como um todo, né? Foi um marco, uma operação diferenciada e eu acho que vale a pena a gente comentar aqui um pouquinho com vocês, trocar um pouquinho de ideia aqui com o Laerte, com a Mayara, para que a gente leve um pouquinho da nossa experiência para vocês e para todo o mercado, tá bom? Então, bom, a operação foi uma securitização, igual eu disse no começo, uma securitização regular. Ela não teve nada na emissão dos CRAs, na emissão dos certificados, diferente do que a gente vê nas outras operações. E o que a gente colocou dentro dessa operação foi uma plataforma eletrônica que nos auxiliou efetivamente na emissão, na formalização, na originação dos lastros. Foi uma operação que teve aí a ajuda e o patrocínio da Cotribá, a cooperativa mais antiga do Brasil, sediada lá na cidade de Birubá, no Rio Grande do Sul. O que nós fizemos dentro dessa operação? A cooperativa, ela, de alguma forma, indicou clientes da cooperativa, cooperados da cooperativa, para que fossem cedentes, emitentes de títulos dentro desta securitização. No final, nós tivemos uma operação de 53 milhões de reais, por volta de 53 milhões de reais, 118 produtores beneficiados pela operação. É sempre importante a gente falar das diferenças, né? O Rio Grande do Sul tem uma questão fundiária e de agro desde o pequeno, médio, grande produtor. E essa operação a gente conseguiu atingir todos esses níveis de produtores. Então, esses 53 milhões de reais acabaram beneficiando produtores de todo tipo de escala, principalmente produtores de soja e milho. Nós utilizamos, né, como eu disse no começo, uma plataforma eletrônica para que a gente pudesse fazer toda a originação, a formalização, a emissão, o registro dessas CPRs, passar a palavra para o Laerte para que ele conte para a gente qual foi a experiência da Agromatic, como a Agromatic tem trabalhado nesse processo de emissão de CPRs e principalmente o que ele acha que a gente consegue de benefício nesse tipo de estrutura quando a gente olha para esta nova modalidade de formação dos lastros. Bom dia, Christian. Bom dia, Mayara. Bom, primeiro registrar o prazer de estar falando aqui no Uquibar Day, um evento com um público tão qualificado e falando também dessa operação que eu acho que foi uma operação super bacana que nós pudemos estar junto com a Ecoagro, com a Cotribá, uma operação que teve um destaque, inclusive na mídia nacional. E acho que é importante primeiro explicar um pouquinho o que é a Agromatic, né? A Agromatic é uma plataforma digital de emissão, formalização e registro de títulos de crédito e outros documentos do agronegócio. Nós atuamos já no agro, nossa origem é a advocacia, eu e meus sócios, nós somos advogados e a gente já atua no agro em operações também de securitização,
já há um bom tempo, a gente identificava essa dificuldade nesse processo, todas as burocracias necessárias, cartórios, enfim, as diligências que são necessárias, a gente identificava isso como um grande gargalo no processo de formalização. E, por vezes, as empresas que estão lá no agro, elas acabam demandando, perdendo muita otimização do time de trabalho. Por exemplo, um vendedor que teria que estar tirando venda, ele ficava perdendo tempo indo em balcão de cartório para obter uma certidão. Então, a gente via essa situação, e a proposta da Agromatic é justamente trazer uma ferramenta que possibilite a otimização. Então, nós conseguimos, através das nossas integrações com cartórios, os registros de forma automática, com a B3, com a SERC também, nós conseguimos registrar esses títulos e esses documentos. E, no caso dessa operação da Cotribá, acho que o grande protagonista foram as CPRs, né, as CPRs financeiras que nós emitimos, todas com garantia de penhor. Então, todas demandavam o registro nos cartórios competentes, e também nós inovamos nesse caso. As CPRs foram emitidas no final de 2020, então ainda não estava vigente a nova obrigatoriedade da lei do agro de levar registro nas registradoras, que é a B3 e a SERC. Mas nós inovamos também nessa operação e nós comandamos para registro via a plataforma Isso em Lote, foi questões de segundos. Nós registramos as 118 CPRs também na B3, e eu acho que isso foi uma inovação bem bacana nessa operação. Mayara, conta um pouquinho aqui pra gente, dentro da Ecoagro, né, nós fomos os estruturadores responsáveis por toda essa gestão de todos os participantes e principalmente da gestão junto à Cotribá, né? Conta pra gente então como foi aqui internamente trabalhar pela primeira vez com um processo eletrônico na emissão das CPRs e quais os benefícios que a gente teve em toda a fase de estruturação. Bom dia, Christian. Bom dia, Laerte. Obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu estou participando do evento. Então, essa experiência foi muito diferenciada do que a gente costumava trabalhar aqui na Eco, em todas as operações. A gente fez um baita treinamento com a cooperativa, junto com todo o time operacional, junto com a plataforma, que é a equipe da Agromatic, para entender como que ia funcionar esse processo. E ajudou muito a cooperativa, todo o comercial, porque o comercial mesmo conseguiu chegar no campo com mais facilidade, junto ao produtor. Eu acho que também, dando um passo atrás, a questão da pandemia, que deu essa assustada, né, em todo o cenário, eu acho que o setor do agro ele foi muito favorável para todo esse processo. Assim, outros setores também ficou prejudicado. E a questão dos cartórios fechados também prejudicou muito o processo, né, antes da questão da CPR digital. Então, a gente atrasava todo o processo operacional, o tempo que a gente precisava entregar. Então, essa entrada da CPR de forma digital facilitou muito todo o cenário. E eu acho que também, só dando um gancho nessa questão dessa tecnologia no campo, a gente conseguiu acessar pequeno e médio produtor dentro do mercado de capitais, que talvez eu acho que eles não iam conseguir. Então, através da cooperativa, de distribuidores de insumos, esses produtores conseguiram também acessar. E falando da parte operacional da Cotribá, eu acho que foi muito positivo. E essa questão da CPR digital, ela facilitou todo o nosso tempo aqui, porque o que a gente imaginava que seria uma operação de 2 a 3 meses para estruturar, ela conseguiu ser formalizada em 40, 45 dias. Então, eu acho que é uma forma que veio para ficar no mercado e tende a crescer cada vez mais. Bom, obrigado, Mayara. Eu acho que você tocou num ponto aqui que foi estritamente importante. Acho que vale o comentário. Nós estávamos aqui na Ecoagro no período de originação, de estruturação da operação, 100% em home office, tá? Não tínhamos ninguém aqui no escritório. O que me chama a atenção é que também do lado da Cotribá, do lado dos produtores, o Rio Grande do Sul, eu me lembro naquele momento, ele estava todo, acho que chamava bandeira preta, tá? Que o Estado não poderia ter nenhuma atividade preponderante funcionando, tirando as questões de saúde, né? E mesmo assim, com toda essa dificuldade, o fato de nós estarmos dentro de um ambiente em que eu conseguia trocar informações, trocar documentos de forma digital dentro de uma plataforma, facilitou
demasiadamente todo o processo. E principalmente, né, quando nós conseguimos, também no que a Mayara citou, a questão do treinamento das pessoas que seriam as responsáveis do lado da Cotribá em fazer esse contato com os produtores, quando eles entenderam todo o processo, quando eles começaram a utilizar dentro de tablets, dentro de celulares, computadores, a plataforma da Agromatic, isso facilitou muito a troca de informação e a finalização das CPRs, tá? De novo, foram por volta de 45 dias, numa operação que demoraria normalmente, em ambientes normais, 3 meses. E a gente conseguiu fazer isso no meio de uma pandemia, num prazo que para a gente foi excepcional. É legal até citar em cima disso, Christian, porque o mundo parou, né? Mas o agro não pode parar. Isso acho que é um pouco redundante falar isso, mas o agro não pode parar, o agro não pode deixar de ser financiado, o agro não pode deixar de produzir. E foi muito importante, acho que foi um teste até, uma prova de fogo para a Agromatic, porque nós também estávamos todos de home office, né? A plataforma funcionando, mas nós temos um time lá por trás e todos nós estávamos de home office, ou seja, nós tínhamos a Ecoagro em São Paulo, o pessoal lá no Rio Grande do Sul, nós no interior de São Paulo, e a Agromatic possibilitou que todos interagissem ali no mesmo ambiente. Então nós temos ali na plataforma um ambiente de interação que é justamente, praticamente estávamos todos na mesma sala, mas de uma forma virtual. E a pandemia também ela foi muito importante para a gente passar por um momento de disrupção nos cartórios, né? Os cartórios a gente ainda enfrentava muita dificuldade na aceitação de um título digital, de uma forma um pouco mais prática. A gente sabe que tem dificuldade ainda para alguns cartórios, mas a pandemia não teve conversa, o pessoal teve que aceitar, tinha que seguir, tinha que acontecer. Então isso foi um ponto muito positivo. Hoje eu posso afirmar tranquilamente, nós trabalhamos com todos os cartórios do Brasil, todos os cartórios aceitam documentos digitais, e isso ajudou bastante. Acho que o processo da pandemia, a pandemia acelerou o processo. Acelerou muito esse processo de digitalização, a aceitação. O campo também tem uma resistência de inovações tecnológicas, né? Então o campo aceitar, a cooperativa, uma cooperativa super tradicional, ela aceitar, ela encampar a plataforma, e eu acho que são todos esses fatores que tornaram essa operação um grande sucesso. A Cotribá teve papel preponderante no sucesso, né? Exatamente. Acho que vale lembrar também que não causou insegurança jurídica, né? Porque é isso que os produtores tinham receio, de fazer um processo tecnológico de documento e se poderia dar algum problema jurídico. E não, ele não causa, é totalmente seguro. Então, eu vou seguir até essa linha agora, Mayara, para puxar aqui um segundo assunto, tá? A gente falou bastante de todo esse processo junto ao campo, mas no final do dia eu preciso olhar para o meu investidor, que é quem aloca o recurso, quem nos dá a possibilidade, a liquidez de colocar uma operação dessa de pé, né? Que é quem pega o seu capital e investe e acreditou em todo esse processo. Então, se você tivesse que olhar hoje para esse investidor, Laerte, e falar para ele, bom, todo esse processo que a gente está contando aqui para vocês como funciona, traz algum nível de insegurança, traz algum nível de benefício, o que ele espera deste processo eletrônico se ele comparar com um processo cartular, que é aquele que ele está acostumado nas operações mais tradicionais? Eu acho, na verdade, eu falaria somente benefícios, né? A insegurança, muito pelo contrário, eu acho que traz mais segurança. Você emitindo aqueles títulos na forma tradicional, você vai ter um humano ali, alguém trabalhando ali por trás disso. E a gente sabe que quanto mais tecnologia, mais automação, mais você mitiga os erros humanos que são naturais. E além da escala, a possibilidade de você ganhar escala. Quando você tem tecnologia, a nossa plataforma, nós temos automação em boa parte do processo de verificação, se a área tem capacidade produtiva, se existe algum penhor já sobre a área. Então nós temos automação ali em todas as etapas na formalização desse título, no caso agora que a gente está falando da CPR. Então isso dá uma segurança maior, dá uma efetividade maior e uma transparência, né? Porque a CPR ela é gerada ali dentro da plataforma e a gente pode dar acesso de uso para o próprio investidor, então ele consegue acompanhar em tempo real todo o processo de formalização, emitir relatórios. Hoje, por exemplo, quem acessar lá a plataforma, ela vai acompanhar, ele consegue visualizar em que pé que está essa CPR, ela devidamente formalizada, todos os documentos que foram analisados no período de diligência para poder emitir essa CPR dentro da validade jurídica e dos critérios de elegibilidade, que é o que ocorre também numa operação de CRA.
E também do ponto de vista da securitização, termo de securitização, o contrato com todos os prestadores de serviço, tudo isso a gente seguiu ainda a forma tradicional, né? Então, por mais que eu tenha esta tecnologia vinculada à emissão dos lastros, dentro do processo de emissão dos CRAs, todos os regramentos que precedem a emissão desse papel são seguidos, tá? Então, a gente não tira nada do que é tradicional da emissão. A gente acredita que quando coloca a tecnologia, a gente consegue um pouco mais de celeridade e de segurança na emissão dos lastros. Mas eu também gostaria até de deixar isso bem claro para todos, que o processo de emissão do CRA, aquele processo tradicional, com todos os stakeholders, todos os participantes que são vinculados até por preceito legal, tudo isso é respeitado e nada é suprimido em detrimento à tecnologia, né? E agora também, olhando aqui para a Ecoagro, tá, Mayara? Você acha que depois que a gente concluiu este processo, a gestão e o dia a dia que nós estamos trabalhando essas CPRs, teve algum prejuízo, alguma diferença do que a gente normalmente faz para os outros títulos? Ou você acha que, de alguma forma, também termos uma CPR eletrônica facilita agora a gestão pós-liquidação da operação? E se o investidor pode ficar tranquilo que o lastro que dá margem para o CRA que ele investiu continua seguro e continua com toda a transparência que o mercado espera? Eu acho que prejuízo eu não consigo enxergar, mas eu acho que foi muito assim, positivo toda a parte operacional. Hoje, dentro da plataforma da Agromatic, a gente consegue acompanhar todos os processos das CPRs. Eu acho que o alinhamento que a gente tem diariamente com a cooperativa facilita muito, porque a gente consegue entender o que está acontecendo lá do outro lado. E tudo através, acho que, de uma plataforma que o NIL conseguiu ligar, né? Eu acho que tanto a cooperativa quanto a Ecoagro, a plataforma intermediou todo esse processo. Então, eu acho que eu não consigo ver, foi uma forma muito positiva. Eu acho que se a gente conseguisse trabalhar com todas as operações dessa forma, ficaria bem mais eficaz. Muito legal. E também o Laerte citou aqui no começo da nossa conversa um ponto que eu acho que é estritamente importante, né? A gente vem de um processo no Brasil que ainda é um processo muito cartular, né? Ou seja, os títulos são físicos, os títulos são dentro de papéis, né? Muita assinatura física. Isso é um histórico que a gente tem, né? A gente comentou aqui, e eu concordo com o que foi dito, que a pandemia tinha que trazer alguma coisa boa, né? Não dava para ser só ruim, mas o processo de acelerar as questões tecnológicas, eu acho que isso aconteceu como um todo, né? E o que você, nessa linha, acha que o campo pode se aproveitar? Como foi dentro desta operação, né? E como você acha que é a aceitação do campo em relação a todo esse processo que agora está no início, mas que deve ter uma atração maior e os processos devem ficar cada vez mais tecnológicos? Não, legal. Inclusive, nós estamos falando, lógico, dessa operação, mas nós tivemos uma outra operação já de CRA, que nós utilizamos outros laços, então foram notas promissórias, contratos de fornecimento, também todos gerados dentro da plataforma num tempo recorde também. Então, a gente tem não só a possibilidade de seguir com operações de CPRs, mas outros tipos de laços, qualquer outro tipo de documento, a gente consegue formalizar no sistema. E nesse sentido, eu posso citar também aqui a experiência de um cliente nosso, uma grande indústria agroquímica. Eles começaram a utilizar o nosso sistema e ali eles trouxeram para a utilização do sistema toda a redistribuição, todas as revendas. Eles interagem, a gente consegue interagir dentro da plataforma para vendas diretas e vendas indiretas. E nós tivemos agora um resultado que eles reduziram, eles demoravam o processo, você falou de 60 dias, só para você ver, é uma operação de barter, né? Eles demoravam 105 dias mais ou menos no processo para formalizar a CPR em média, né? E agora nós tivemos a informação que eles estão fazendo essa formalização abaixo de 50 dias. Então, isso foi realmente algo muito bacana, tanto é que eles viraram, a gente estava trabalhando em Mato Grosso do Sul, agora o Brasil inteiro, eles viraram para formalizar o barter dentro da Agromatic. O campo só tem a se beneficiar disso, né? Você ter uma melhoria ali, uma otimização, principalmente de quem está lá na ponta,
como eu já disse, né, eu não quero ser repetitivo, mas é importante, o RTV, o ATV não tem que estar lá em cartório, não tem que estar indo atrás de informação, diligenciar atrás de um ponto, outro. Isso tem que ficar ali para quem tem uma estrutura de back-office e, preferencialmente, uma estrutura de back-office digital. Só esse ganho, né, de você perder ali, de você não ter um funcionário que custa caro e que tem que produzir, tem que vender, fazendo um trabalho de diligência, isso já é um benefício tremendo, né? Nós sabemos que no campo, às vezes, um RTV precisa andar 100 quilômetros numa estrada de terra para poder tirar um pedido. Agora você imagina, o cara parar um dia para ir tirar uma certidão de penhor. Então o campo está vendo isso, a gente está tendo uma adesão muito forte, tá? Inclusive os próprios produtores estão procurando a emissão de certificados para poder assinar documentos digitais. Então a gente tem visto um crescimento exponencial nesse ponto. Tá muito legal. Eu acho que, antes de passar aqui a palavra para a Maiara, escutar um pouquinho dela de qual foi a percepção que a gente teve, qual foi o feedback que nós tivemos, principalmente da Cotribá, né, em relação a esse processo. Eu gosto sempre de fazer essa ressalva, né, olhando para o CRA aqui agora de forma específica e colocando, né, que, bom, a gente aqui na Ecoagro tem a seguinte premissa, né, e, de novo, é uma premissa, não é uma realidade, não é quase que uma verdade, tá? Mas é que os negócios em si, eles tendem a continuar sendo negócios daqui para frente, né? Então, o risco continuará sendo risco, crédito continuará sendo crédito, monitoramento na mesma linha, e que só uma roupagem, né, eletrônica em cima deste processo eventualmente pode disfarçar algo que não teve nenhuma mudança ou algo que eventualmente não é tão bom quanto aquilo deveria apresentar, tá? Então o que a gente acredita aqui é que todos os processos eles continuam sendo feitos da forma que nós entendemos correto dentro dos nossos manuais, tá? Mas, principalmente, a tecnologia ela tem que agregar. A gente vê hoje no mercado um processo quase de fintechização, né? E muita coisa que a gente olha, principalmente no agro, ainda carece de um negócio robusto por trás daquela roupagem eletrônica, tá? Então, o que a gente tentou, principalmente aqui no CRA, foi utilizar as mesmas métricas que nós temos para uma operação regular. Então, eu tive uma análise de uma auditora independente em relação a toda a carteira da cooperativa. Nós fizemos monitoramento, nós fizemos toda a parte de cálculos e precificação de uma carteira de recebíveis. Levamos isso ao mercado e validamos com o mercado que essas métricas faziam sentido para o risco que nós estávamos propondo. E a tecnologia, ela agregou, ajudou e não transferir responsabilidade, tá? O CRA continuou sendo na base que nós fazemos os que não são tecnológicos, os que a gente não chama de CRATEC, eles continuaram com a mesma segurança, tá? Então, a nossa ideia aqui também é que esse tipo de estrutura, ela cresça, esse tipo de estrutura, ela venha a agregar para operações novas, operações que nós possamos estruturar de agora para frente, mas as métricas e a segurança que a gente traz e tem levado para o mercado nas nossas estruturações, elas continuem, tá? Então, eu gosto sempre de falar isso porque não gostaria de transferir a responsabilidade da segurança para a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela agrega e ela não é algo substitutivo em relação a bons negócios e boas estruturas, tá bom? E aí, nessa linha, Maiara, você acredita que a gente consegue, em outras estruturas aqui dentro da nossa área, principalmente da nossa área de risco, novas operações utilizando tecnologia, que a gente consiga estruturar outros negócios na mesma linha do que a gente estruturou da Cotribá? Sim, eu acho que essa operação da Cotribá deu muita visibilidade para o mercado, para esse tipo de operação. A gente conseguiu, assim, ajudar na contribuição para custodiar a lavoura de produtores grandes, médios e pequenos, então isso foi muito positivo, ainda mais no Rio Grande do Sul, então tem pequenos produtores lá, isso facilitou muito. Eu acho que o feedback que a gente teve da Cotribá foi muito favorável, eles conseguiram entender todo o processo, eu acho que conseguiu atrair mais produtores para dentro da cooperativa para poder acessar o mercado de capitais através delas, então eu acho que... Se não fosse o CRA, eles não teriam conseguido, né? Exatamente, então eu acho que deu muita visibilidade.
verdade, eu acho que o mercado está começando a olhar esse tipo e eu acho que vai sim surgir novas operações dessa forma. Muito legal, Mayara, eu compactuo 100% da sua posição, da tua colocação. Nessa linha, Laerte, você tem algum ponto aqui para complementar? É muito realmente importante o que a Mayara falou, porque a gente tem falado bastante da questão tech aqui, né? Mas eu acho que essa operação foi também um marco para levar o crédito direto ali para o produtor, o famoso crédito na veia, né, que a gente gosta de falar no agro. Nós somos grandes parceiros aqui da Ecoagro, nós temos quase 40 operações de CRA com a ACE também, e as características sempre elas eram voltadas muito para as revendas ou cooperativas, mas naquele descontão de duplicatas, aquela estrutura muito conhecida já. Nessa estrutura, o bacana foi que o produtor rural já emitiu o título direto para a securitizadora, direto para a operação. E ele que foi beneficiado, né? Porque nas outras estruturas, quem acaba sendo beneficiado é ali a distribuidora, é a revenda, que ela tem um benefício financeiro. Nessa situação não, foi o produtor. Então isso sim também é um grande marco, não só a questão tecnológica, mas foi um marco, porque nós vimos aí ao longo desses anos, nós fizemos outras operações também, a gente está vendo uma tendência muito grande, né, para o mercado, finalmente ele acessando ali, o mercado de capitais acessando mesmo o produtor rural e de uma forma mais ampla, né, porque você tem até algumas operações individualizadas, mas nesse caso da Cotribá, você beneficiou 118 produtores rurais, né? E o importante também aqui, nessa mesma linha, é falar do papel preponderante que a cooperativa teve no sucesso da operação. Não só na fase de estruturação, não só de tudo que a gente está falando aqui das questões tecnológicas, mas 20% dos 53 milhões de reais foi um CRA subordinado. E a cooperativa foi quem financiou, foi quem ingressou nesse primeiro risco, foi quem colocou a mão no seu caixa e colocou esse capital subordinado para a operação. E isso, com certeza, deu uma segurança maior para o mercado em relação a todas as métricas que nós tínhamos, principalmente estatísticas, para validar a carteira, para validar o risco da carteira, né? Quando eu coloco 20% do patrocinador como primeiro risco, realmente tende-se a crer que aquela operação tem um nível de segurança muito alto, né? Realmente a Cotribá, não só esse ponto de estruturação, mas eu falo até no processo de formalização, foi uma grande parceira, aceitou ter essa disrupção de novidades digital no agro, é difícil e a Cotribá ela acreditou, né, no projeto, acreditou na plataforma e não só ali quem a gente conversa muito, o pessoal da diretoria, mas todo o time comercial. Todo o time comercial, realmente, o pessoal muito bacana e o pessoal muito receptivo. Todo um trabalho conjunto, né? Acho que de ambas as empresas, da Ecoagro, da Agromatic e da Cotribá, a gente conseguiu se alinhar de uma boa forma e deu muito certo em um curto prazo. Sim, com certeza. E para a gente seguir aqui para o fim, queria ouvir um pouco, primeiro de você, Laerte, tua experiência, o que você tem a falar assim de forma bem macro desta operação e principalmente do que você acha do que vai ser daqui para frente esse processo tecnológico dentro do agronegócio brasileiro. Então, pegando já o gancho do que eu acabei de dizer, eu acho que agora a gente, com essa operação, nós abrimos, vamos dizer, um novo produto, né, de uma operação de CRA, uma operação de securitização, beneficiando direto o produtor rural. Então, eu criei uma tendência principalmente de cooperativas, aderindo muito a esse tipo de operação, tá? E também uma aceitação maior cada vez da tech, né, da parte digital. Existe ainda uma situação que nós precisamos enfrentar, que é a falta, por exemplo, do produtor rural lá ter um token, um certificado digital, porque é necessário, principalmente se você precisa levar para registro um documento em cartório, você precisa desse certificado. Então, existe ainda alguns obstáculos, mas nós temos visto que isso, a gente tem superado, assim, cada semana a gente tem visto uma tendência realmente de aceitação muito grande, os produtores também se interessando muito por um processo de maior digitalização, eles estão começando a fazer a conta também, quanto tempo ele perde se deslocando até um cartório, quanto tempo ele perde assinando um contrato qualquer no banco, né? Porque a gente está falando aqui das nossas operações, mas a assinatura digital, um produtor rural, ele firma vários documentos ao longo do ano,
Vai ter outras utilidades. Outras né? utilidades. Sim, sim. Então, ele está vendo essa possibilidade. Existe também uma questão da internet no campo também, que a gente está vendo uma adesão bem maior. Questões de infraestrutura tem melhorado bastante. Então, o cenário é totalmente positivo. Eu vejo várias curvas ascendentes. A demanda do mundial por mais alimento, por mais produção, a demanda mundial que o Brasil produza mais, a demanda por crédito. Então, o cenário é aquela famosa tempestade perfeita, né? A gente está esperando aí um cenário muito positivo, pelo menos pelos próximos 5, 10 anos, aí, tranquilamente. Mayara, Ecoagro, estamos preparados? Sim, então aí para conseguir evoluir cada vez mais, eu acho que está crescendo e tende a ir para frente. Bom, obrigado Mayara, obrigado Laerte. Vou agradecer a todos os presentes aqui também. Obrigado por participarem aqui do evento junto conosco. Espero que a gente tenha conseguido levar um pouco da nossa experiência, um pouco do que foi essa operação tão emblemática para nós. Aqui na Ecoagro a gente tem uma premissa, né, que é ser o elo entre o mercado financeiro e o setor produtivo, e essa operação, mais do que todas, ou mais do que a gente poderia imaginar no começo dela, ela conseguiu atingir esse objetivo e, utilizando uma plataforma digital, nos deixou muito satisfeitos com o resultado, tá bom? Então, espero que todos tenham gostado, muito obrigado e um bom dia.